E aí, meninos do oitavo ano, então vamos continuar a matéria de quadriláteros. Nós vimos nos vídeos anteriores os tipos de paralelogramo. Paralelogramo é um quadrilátero, né? Quadrilátero é uma figura que possui quatro lados. É uma figura fechada que possui quatro lados. Isso é um quadrilátero. Agora nós vamos ver o item 2, que é um outro tipo de quadrilátero, que são os trapézios. Trapézios, o que é diferente de um paralelogramo, tá certo? Que é totalmente diferente. O trapézio é uma figura que possui quatro lados também, ó. Só que o trapézio, ele possui apenas um par de lados paralelos. Dá uma olhada aqui, ó. Esse lado que ele chamou de CD, esse lado é paralelo a esse outro lado que ele chamou de AB. Então, o trapézio, todo trapézio, ele possui um par de lados paralelos. O paralelogramo possui dois pares de lados paralelos. Essa é a grande diferença. Então, o trapézio possui um par de lados paralelos. Beleza. Todo trapézio, ele possui duas bases, que a gente chama de base maior, que é a AB, e a base menor, que é a CD. Mas o trapézio pode vir ao contrário, pode vir de cabeça para baixo, por exemplo. Essa base aqui ser a menor e essa aqui ser a maior. Isso não tem problema não, tá bom, pessoal? O que é um trapézio, então? É uma figura com quatro lados, ou seja, um quadrilátero que possui um par de lados paralelos. E os outros dois lados a gente chama, esse aqui, que é o lado BC, e esse aqui, que é o lado AD, os outros dois lados não são paralelos. Não são paralelos. Então, o trapézio possui um par de lados paralelos e o outro par não são paralelos. E o outro par não são paralelos. Beleza? Então, vamos ler então. O que é um trapézio? É um quadrilátero, porque é uma figura que tem quatro lados, que tem apenas um par de lados opostos paralelos. Um par. Esse lado não é o oposto a esse, não são paralelos, então possui um par de lados opostos paralelos. Beleza? Paralelos. Eu não estou falando que eles são congruentes. Pela figura dá para ver que esse aqui é maior que esse. Qual é uma outra informação que nós vimos? É uma informação que eu falei do paralelogramo, que os ângulos, que a soma dos ângulos colaterais internos vale 180. O que é isso? Quem já esqueceu? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, com esse ângulo aqui, ó, eles são ângulos colaterais internos. E a soma dos dois ângulos colaterais internos vale 180 graus. Isso nós já vimos no paralelogramo. Isso nós já vimos. Que a soma dos dois ângulos colaterais internos tem que valer 180 graus. Em outras palavras, tá vendo que esse ângulo aqui é o maior? Então a gente chama ele de obtuso. Obtuso, tá vendo? Obtuso. Deixa eu escrever esse nome aqui doido. Obtuso. Obtuso. E esse ângulo menorzinho aqui, ó, é o agudo, porque ele é menor que 90 graus. Agudo. 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 E quanto que eu sei da soma do obtuso com agudo vale 180 graus. Então, se aqui, por exemplo, fosse 130, que é um ângulo obtuso, o que é ângulo obtuso? Maior que 90? Então, todo ângulo maior que 90 é obtuso. Então, não é maior que 90? 130, obtuso. Quanto que vale o ângulo agudo aqui? O que é ângulo agudo? Agudo é menor que 90 graus, tá bom? Menor que 90 graus. Então, olha a minha pergunta. O ângulo D
é 130. Um exemplo, tá, pessoal? Quanto que vale o ângulo A? A soma dos dois não tem que dar 180? Se aqui é 130, quanto que falta para chegar em 180? Quanto que falta, né? 50? É só pegar 180 menos 130, pessoal. 180, para quem não sabe, menos 130. É só fazer a diferença. Vai dar 0, vai dar 5 e vai dar 0. Então, olha a minha pergunta. Então, aqui vale, o ângulo agudo vale 50 graus. Um exemplo. Se aqui fosse 100, eu ia pegar 180 menos 100, que vai dar 80. Tudo bem? E quanto que é a soma do obtuso com agudo? 180 graus. Certinho? Então, isso é trapézio. Agora, nós vamos ver, pessoal, tipos de trapézio. Tipos de trapézio. Então, quais são os tipos de trapézio? Então, presta atenção. São 3 tipos de trapézio. O escaleno, olha que doido, trapézio escaleno. Nós temos o trapézio retângulo. Então, nós temos, deixa eu mostrar para você aqui. Nós temos o trapézio escaleno, que eu vou explicar agora o que é. Nós temos o trapézio retângulo, que eu vou explicar. E nós temos o trapézio isósceles, que eu vou explicar também. Tá certo? Então vamos lá. Vamos voltar aqui então. Você vai copiar isso aqui no seu caderno e já vai mandar aqui o título, ó. Copia e manda o título aqui, ó. Classificação dos trapézios. Classificação dos trapézios. Só vou organizar aqui direitinho. O primeiro trapézio, classificação dos trapézios, você vai escrever. O primeiro, são 3 tipos de trapézio. 3 tipos de trapézio. O trapézio escaleno. O que é um trapézio escaleno? Primeiro, o que é um trapézio? Está aqui o trapézio. Trapézio é um quadrilátero, ou seja, uma figura com 4 lados, é um quadrilátero, que possui um par de lados opostos paralelos. Então, esse é paralelo a esse, beleza? E os outros 2 não são paralelos. Não são paralelos. Tudo bem? E esses 2 lados do trapézio escaleno, e esses 2 lados não paralelos, eles não possuem a mesma medida. Ou seja, eles não são congruentes. Não são congruentes. Então é isso que você tem que saber. Trapézio escaleno. É um trapézio que os lados não paralelos não são congruentes. Então, olha uma pergunta. Eu quero saber o perímetro desse trapézio. Para saber o perímetro desse trapézio, o exercício tem que te dar os lados, todos os lados, que a gente chama aqui de base maior, base menor, e esse lado e esse lado. Então, um exemplo, o lado AB, exemplo, tá, pessoal? Vale 10 centímetros. O lado CD vale 6 centímetros. Esse lado vale 5 centímetros. E esse lado vale, por exemplo, 7 centímetros. Ele tem que te dar os 4 lados. Olha a minha pergunta, qual é o perímetro? Qual é o perímetro dessa figura? O que é perímetro mesmo? É somar os lados. Somar os lados. Então, vamos somar, ó, 10, mais 7, mais 6, mais 5. Tudo bem? 10 mais 7, 17. 17 com 6, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 com 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, quanto que deu o perímetro aqui? 28 centímetros. Para calcular o perímetro de um trapézio escaleno, ele tem que te dar os 4 lados. Tudo bem sobre isso? Aquelas informações que eu falei aqui do trapézio, ó, serve para todo tipo de trapézio. Qual a informação? É desse ângulo obtuso. Isso aqui não é um ângulo obtuso?
com esse ângulo agudo? Quanto que vale a soma dos dois? A soma não vale 180 graus? Beleza? Então, se aqui for, por exemplo, 100, quanto que vale aqui? Se aqui, por exemplo, for 100, que é um ângulo obtuso, quanto que vale esse ângulozinho aqui? É só fazer 180 menos 100, que vai dar 80 graus. 80 graus. Certinho, meninos? Então tá aí o trapézio escaleno. Copia direitinho, eu vou encerrar o vídeo. O próximo vídeo a gente continua mais informações do trapézio. Até mais.